Oi, pessoal, eu sou o professor Ciro Castro. Hoje se inicia um novo momento aqui no Instagram, nas redes sociais da Aliança do Yoga. Com muito prazer eu fui convidado, escolhido para fazer esses bate-papos especiais toda terça-feira com um professor experiente, um professor convidado aqui pela Aliança, que faz parte da Aliança, né? A gente vai começar da melhor maneira possível. Nós vamos começar com um instrutor, um professor que faz parte do início da história da Aliança e também que tem muita experiência, tem uma história muito bonita dentro do universo do yoga brasileiro, né? Eu estou falando do professor Anderson Allegro, ele já está chegando por aqui, estou esperando ele aparecer aqui para eu convidá-lo para entrar aqui na live com a gente, tá? Enquanto isso, eu vou explicando este novo momento aqui na nossa comunicação pela Aliança do Yoga. Nós temos o intuito de aproximar todo o trabalho da Aliança de vocês, dos instrutores de yoga, de vocês que estão trabalhando para fazer a aliança cada vez mais forte, mais unida, né? Para quem tem dúvida qual é o trabalho, para que serve a Aliança do Yoga, eu te convido a visitar o nosso site, né? aliançadoyoga.com.br, e também, se surgir uma dúvida, lá tem todas as informações, mas se surgir uma dúvida, você manda um e-mailzinho para a gente, entre em contato por aqui também, que na medida do possível a gente vai esclarecendo tudo e a gente vai formando essa aliança que é muito importante para todos nós, para todos os interessados em yoga, para os professores de yoga em geral. Tá, o Anderson aqui já apareceu aqui para mim, então vou chamá-lo. Que a gente veio aqui para conversar com ele. Ele é o nosso convidado de honra, ele que veio conversar e mostrar todo o trabalho dele para a gente. Fala, Anderson, boa tarde, tudo bem? Olá, Ciro. Tudo bom? Tudo em paz? Tudo jóia. É um prazer estar aqui com você, começando com chave de ouro essa nossa nova trajetória aqui na Aliança. Pois é, e parabéns aí pela iniciativa de fazer esse trabalho, de ajudar a Aliança nesse trabalho, cara. Muito bom contar com você. É a Aliança crescendo aí, né? É isso aí, que maravilha. Anderson, vamos começar pelo começo. Me diga, você tem uma trajetória já no yoga, né? Para quem não te conhece, conta um pouquinho para gente como é que você teve o seu contato com o yoga lá atrás, como é que surgiu isso, o que você fazia da vida no começo e o que te levou para o yoga? Uhum. Olha, eu não fazia nada da vida, eu era criança, adolescente, quando eu comecei no yoga, né? Então, eu comecei com uns 17 anos, mais ou menos, a praticar. Desde os 16 eu me interessei. Meu primeiro contato com yoga, na verdade, foi por volta de uns 10 anos. Apareceu em casa um livro sobre yoga e eu comecei a gente brincava, né? Eu e os primos, os irmãos, a gente brincava de fazer aula de ginástica através daquele livro. Então, a gente fazia lotos, fazia as posições todas do yoga por aquele livro. Depois ele ficou esquecido e quando foi ali pelos 16 anos, eu sempre odiei assim a educação física, jogar futebol, essas coisas. Eu nunca fui uma pessoa muito física, né? E aí eu recebia umas revistas em casa e começou a sair uma sessão, uma coluna de yoga. E aí eu comecei a fazer aqueles exercícios porque dizia, ativa a glândula, faz isso, faz aquilo, ajuda a mente, assim, assado. E aí eu falei, poxa, isso eu gosto, né? Jogar futebol não, mas isso daqui me parece algo que tem um propósito. E daí eu comecei a praticar ali com a revista, né? Que eu recebia. Passou um tempinho, eu falei, não, eu quero isso para mim realmente. E fui atrás, achei uma professora no meu bairro, né? Enfim, foi aí o meu começo. Em coisa de um ano e meio, eu estava dando aula de yoga. Minha professora logo sentiu que tinha a ver comigo aquilo, começou a me dar uns toquezinhos e me botou para dar aula, para substituí-la. Então, foi assim que eu comecei no yoga. Anderson, eu já vou ser indiscreto de cara, tá? Isso você está falando de qual década? Você está com 16, 17, 18 anos? Eu estou falando dos anos 80. Aqui em São Paulo. Eu tenho 56 anos. Pronto, Pronto, já não precisa mais ser indiscreto.
Já entrega logo. Você, Eu estou você, no yoga desde dos 15, 16 anos, né? legal. E na cidade de São Paulo, né, Anderson? Sim, sou de São Paulo e eu comecei a dar aula com, eu acho que eu estava ali nos 21, 22 anos, tá? Com 24 eu fui para a Índia a primeira vez, né? E assim, aí você começou a praticar com essa professora. Qual que é o nome dela que te deu aula? A Eunice Lemos, Eunice Lemos. isso, ela dava aula de yoga no bairro da gente e tal, e era uma pessoa muito querida, é uma pessoa muito querida, gosto muito dela. A gente tem pouco contato assim, mas ainda sabemos um do outro. Bom, que maravilha. Aí você, legal, você começou a praticar diferente da maioria das pessoas, ainda criança, com um livro, né? Desenvolveu tudo isso. E o que que você começou a dar aula ali? Mas a partir desse momento de dar aula, você, como é que começou a sua trajetória, vamos dizer assim, mais séria, como profissional, como professor de yoga, instrutor de yoga? Viagens à Índia, Uhum. novos cursos, novos estilos, novos professores. O que que aconteceu a partir daí? Uhum. A partir daí, Ciro, assim, na época, né, anos 80, não se sabia nada de yoga, ninguém sabia nada de yoga, então tinha duas, três pessoas assim, e formação que tinha de mais conhecida era o De Rose, né, e eu acabei indo fazer a formação com ele, me formei em Suástia, trabalhei com ele durante muitos anos, né? Depois chegou um momento que eu senti que não era mais o meu caminho, que não era mais o que eu estava, não era mais a minha compreensão de yoga, né? Para mim tinha sido construído, eu tinha construído em mim uma ideia de que yoga era uma coisa mais aberta, mais ampla e tal. E daí eu resolvi fazer carreira solo, né? E comecei a trabalhar com yoga por minha conta. Na época também eu não sabia que nome usar, porque não era Hatha Yoga, mas também não era o Swastika Yoga, e daí por um tempo eu deixei só yoga. Eu falei, é yoga, pronto. Mas era uma confusão, porque aí as pessoas ligavam, não, mas qual yoga? Né? Até que lá pelas tantas, no fim dos anos 90, eu tinha praticado Ashtanga, né? Acho que fui um dos primeiros a praticar Ashtanga aqui no Brasil. A gente recebeu, eu já tinha uma escola na época, né? A gente recebeu um professor francês que ensinava Ashtanga, ele ficou com a gente um tempo, né? E aprendi bastante com ele, o Baptiste Marceau, né? E daí, a partir disso, eu comecei a modificar a minha maneira de dar aula, porque as aulas da gente eram muito suaves, numa sala toda escura, né, com a luz azul acesa, era uma aula extremamente introspectiva. Eu comecei a ver valor naquela prática do Ashtanga Yoga, né, Ashtanga Vinyasa Yoga, e só que não dava para fazer essa transição. Os alunos que a gente tinha não acompanhavam, e hoje uma grande parte dos praticantes do yoga não acompanha uma aula de Ashtanga, né? Uhum. E daí eu comecei a usar conceitos do Ashtanga numa prática normal de yoga. Um belo dia, um aluno, a namorada dele tinha ido para os Estados Unidos, trouxe uma fita cassete, nem sei como falar o nome disso, uma VHS, né? O pessoal mais novo não sabe nem o que é, né? Mas ele trouxe uma fita lá de um professor chamado Brian Cast. E quando eu olhei aquilo, eu falei, cara, esse cara roubou a minha aula, ele está dando a mesma coisa que eu, né? E óbvio que ele nem me conhecia. E aí eu senti essa identificação, falei, não, é isso que eu faço, né? O meu yoga tem um nome, é o nome do Power Yoga, é o nome que esse cara deu aí, né? E daí eu acabei indo aos Estados Unidos também, fui praticar um pouco com ele, fiquei lá uma semana, duas praticando para entender o que ele estava fazendo, tal. Depois, mais tarde, a gente conseguiu, junto com o Sesc, trazê-lo ao Brasil também.
E, enfim, foi aí que eu acordei para todas as possibilidades que existiam no yoga, né? Porque quando você fica numa linhagem muito restrita, você acaba não tendo essa visão ampla, né? Eu fui fazer conferência nos Estados Unidos, aí conheci 5 milhões de professores, cada um, né, nos Estados Unidos, cada um faz o que bem entende, cada um tem o seu próprio yoga e assim, não é a minha visão, acho, eu sou muito mais focado na tradição, mas foi muito legal para abrir horizontes, para entender, olha, yoga não é só isto daqui. Yoga são várias coisas, como diz o Georg Feuerstein, é um fenômeno multifacetado, né? Então, o yoga tem essas facetas todas e que a gente pode aproveitar, né? De acordo com os nossos interesses, aquilo que a gente quer do yoga. Muito legal, Anderson. Na sua fala eu pesquei um negócio aqui. Você é de uma turma, de uma rapaziada que fez esta ponte entre o yoga mais zen, vamos dizer assim, o yoga mais introspectivo, com o yoga mais vigoroso. Então você viu essa Uhum. trajetória, você participou disso, né? E tudo tem ônus e bônus, né? O yoga antes era uma coisa muito introspectiva, muito quietinho, numa salinha escura, e agora ficou bastante vigoroso, né? Pelo menos a maioria das pessoas Uhum. mais jovens hoje veem o yoga talvez dessa maneira, uma coisa física, né? Até confundem com uma pura e simplesmente uma atividade física, né? E o que você tem a dizer sobre isso, Anderson? Assim, essa trajetória, pelo menos no Brasil, que ocorreu do yoga. Uhum. É, no Brasil teve essa trajetória, né, do yoga mais introspectivo e talvez mais filosófico para esse yoga um pouco mais físico. Nos Estados Unidos foi o oposto, né? O yoga era muito físico e aí começaram a fazer uma transição para esse yoga mais focado na tradição, nas raízes, né? É, eu acho que foi um momento muito importante para o yoga, o final dos anos 90, começo dos 2000, porque muita gente que jamais faria yoga acabou indo para o yoga, né? Então eu recebia muita gente quando eu comecei a trabalhar com Power Yoga, falando justamente isso. Nossa, eu jamais faria yoga, mas aí eu vi, né, a entrevista de vocês, vi alguma coisa tal e me animei a fazer. Então, foi muito legal, porque o yoga que a gente tinha até então aqui no Brasil era quase que só aquele yoga, né, da senhorinha com a roupa lilás, né, colã lilás, fazendo aquelas posições muito simples e que super funcionam, né, não é nenhuma crítica a isso, mas o yoga estava inserido sei lá, num padrão mental ali. E ao chegar o Ashtanga, o Power Yoga e tudo isso, o pessoal mais moçada começou a ver, olha, tem coisas para a gente também, né? Eu acho que nós somos muito felizes aqui no Brasil, falando do que eu vejo do yoga no geral, tá? Não de alguém específico, mas acho que nós somos muito felizes aqui no Brasil de conseguir trazer um pouco desse dinamismo, mas manter também essa conexão com a filosofia, com a tradição e tudo mais. Então, sinceramente, assim, do meu ponto de vista, eu acho que nós estamos muito bem no yoga no Brasil. Né? Claro, tem um professor ou outro que só quer saber de malhar, só quer dar porrada, não sei o quê. Mas tudo bem, são as preferências pessoais, a gente, né, como em qualquer profissão, você vai ter médicos que estão preocupados em curar e você vai ter médicos que querem só levantar o olho, entende? Fazer, sei lá, tirar remédio para ganhar a comissão do laboratório, né? Então, isso vai ter em qualquer profissão. Mas, graças a Deus, eu sinto que no yoga do Brasil a gente tem um equilíbrio nisso. Mesmo as pessoas que na época, né, era eu, Marco Schultz, a Lígia Lima, né, que fomos quem começou assim com esse movimento do Power Yoga mesmo,
E depois, todo mundo que veio junto, todo mundo trouxe já esse, né, esse lado filosófico, todo mundo já tinha essa preocupação. Então, acho que a gente conseguiu fazer uma transição bem bacana aí, né, trazer um pouco mais de dinamismo para quem quer e, ao mesmo tempo, ter o yoga também para quem precisa de práticas mais suaves, né? É muito bom. Eu, Então, por acho que a gente exemplo, está muito bem no Brasil. é muito bom. Eu, por exemplo, sou de uma geração que foi impactada exatamente por isso que você falou e pela essa turma, uma, né, que você citou aí também. Isso é importantíssimo. Falando nisso, aí você tem uma escola, você chegou a lançar DVD. Fala um pouquinho desse lado também profissional, comercial, né, do estilo de Uhum. vida, do trabalho, né, que você teve que encarar. Essa é a parte triste, porque assim, eu nunca tive negócio de nada, a minha família era uma família muito humilde, enfim, eu não tinha nenhum tino administrativo, nada assim, zero, entende? Eu resolvi abrir a escola com um amigo meu, porque a gente dava aula no apartamento dele, chegou uma hora que ficou pequeno e a gente abriu escola, né? Mas não sabia nem como registrava isso, né? Como fazia uma empresa, não sabia nada, né? E aí a gente foi quebrando a cabeça, pesquisando, conversando com pessoas e fizemos lá o nosso caminho, né? Eu tenho escola já há uns, sei lá, uns 30 anos talvez, e desde dos anos 90, comecinho dos 90 ali que a gente fundou a escola, e assim, não sei como que ela está viva, cara, porque eu continuo não sendo um bom administrador. Eu Peraí, fui, né, estudar um pouquinho, me especializar, mas até que uma empresa que vive 30 anos não está tão ruim né? assim, né? Mas peraí, faz o seu jabá. Qual o nome da sua escola? É Aruna Yoga. Isso. A gente tem o Aruna Yoga já aí há 30 anos, né? É uma das escolas bem conhecidas em São Paulo. É, E graças a Deus, até onde eu sei, pelo menos, eu sou bem visto pela comunidade do yoga como um todo, né? E daí a gente teve essa oportunidade também. Logo eu fiz alguns CDs de relaxamento, criei algumas coisas assim, né? Porque quando eu fui para os Estados Unidos e vi a quantidade de coisas que eles faziam e produziam lá, eu falei, poxa, a gente tem que ter isso no Brasil também, mas claro, não tinha nenhuma estrutura para fazer um DVD. Mas a gente fez CDs, na época era fita cassete, enfim, né? Começamos a produzir material de yoga. Um dia uma editora convidou a gente para fazer os DVDs de yoga. Eles fizeram toda a produção tal, e a gente entrou com conhecimento. Nós tivemos, eram dois DVDs, depois passou acho que uns 7 anos eles quiseram refazer, então a gente fez mais dois DVDs diferentes, né? E daí a gente, enfim, foi muito legal os DVDs, porque eles foram distribuídos em banca de jornal, e eu comecei a ver pessoas que praticavam comigo e que eu nem conhecia. Uma vez eu estava em, em Canela, lá no Rio Grande do Sul, e fui numa loja, tinha uma loja indiana toda bacana, eu fui entrar lá, né, para a loja indiana, a gente quer xeretar. E encontrei o meu DVD lá, e daí veio a dona da loja falar, você é o Anderson? Falei, sou o Anderson. Ai, que emoção te conhecer, olha, eu pratico com você, a gente tem uma turminha aqui, a gente faz com o teu DVD e não sei o quê. E aí foi uma história, né? E aí eu comecei a participar de eventos, né, de yoga, as pessoas me convidarem, e também chegava lá, todo mundo, nossa, eu pratico com você, sou teu aluno de DVD e tal, né? E achei super bacana. Falei, bom, é legal, já que eu comecei a praticar com revista, né, eu devo isso à humanidade também. As pessoas precisam conhecer o yoga, seja por DVD, por fita cassete, por aquilo que for, né, pela internet agora. Então, tá tudo certo. O yoga tem que chegar nas pessoas. Que legal. O Anderson, o Paulo está aqui perguntando onde fica a sua escola.
A minha escola fica na região do Paraíso, da Vila Mariana. A gente está ali bem pertinho da 23 de maio, Rua Essa de Queiroz, 711. Tá? É só entrar aqui, eu estou logado como Aruna Yoga, então quem entrar aí no nosso perfil já vai ter as informações todas. Atualmente a gente trabalha com as aulas presenciais e remotas, né? Então, o pessoal pode fazer aula presencial, pode fazer aula ao vivo, né, pela internet na sua casa, ou fazer aula gravada também, essa mesma aula que a gente dá ao vivo. Quem se inscrever para ela, para fazê-la pela internet, recebe o link e esse link fica válido por 24 horas. Então, hoje em dia não tem mais desculpa para não fazer yoga, né? Exatamente. Vem cá, você falou que você lançou cassete. Você tem um cassete oficial seu lançado? É um cassete de relaxamento. Obviamente, eu não tenho mais o cassete, né? A pérola. Não tenho nem onde tocar. Mas eu ainda tenho os relaxamentos que estavam lá. Agora já tenho eles digitalizados, Ah, que legal. né? Ó, gente, eu acho que o Anderson tem um DVD na gaveta ainda aí para dar pra gente, não tem? DVD eu tenho. A Tá, então gente vai sortear aí um vamos DVD sortear? para o pessoal. Isso, no final da nossa live aqui, nosso papo, a gente vai fazer um sorteio breve aqui. Eu vou fazer uma pergunta bem tola, o pessoal vai saber a resposta e quem chegar, quem responder primeiro ganha esse presentão aí. Aí você que se vira em casa para ter o aparelho para tocar esse DVD, né? Só que qualquer computador que tenha um tocador de CD funciona. Não tá tão difícil não. Anderson, vamos voltar aqui, vamos falar da aliança. Você estava ali nos primórdios, não estava? Isso, eu fui um dos idealizadores da Aliança, juntamente com o Pedro Kupfer, a Camila Reitz, que está aqui com a gente, né? É, e uma série de outros professores. A Aliança surgiu, cara, na verdade, porque a educação física foi regulamentada na época, né? Acho que em 87, 97 a educação física foi regulamentada, e aí os conselhos de educação física começaram a dizer que todo mundo tinha que ser, todo mundo que trabalhava com qualquer coisa corporal tinha que ser professor de educação física, né? Isso criou um grande tumulto no meio do yoga e a primeira saída foi regulamentar o yoga também. A gente começou a participar de conversas, né, com várias lideranças na época do yoga, e a gente começou a achar tudo muito estranho, sabe? Muito escuso. Eu cheguei a pedir para algumas dessas lideranças, eu falei, bom, mas e o curso que eu dou de formação vai ser aceito nessa regulamentação? Sim, vai, todo mundo vai, não sei o quê, né? Falei, vocês podiam fazer uma carta dizendo que todos os cursos vão ser aceitos, e ninguém fez, né? E daí eu fui o primeiro a levantar essa bola. Na época estava todo mundo, não, vamos regulamentar, vamos regulamentar. E eu falei, gente, calma, regulamentar é criar um lugar de poder. E aí você empodera alguém, você dá poder para alguém e essa pessoa controla o yoga no Brasil, né? A gente quer isso de verdade, a gente precisa disso. Será que não é muito mais correto a gente tentar mostrar que yoga não é educação física, né, do que a gente querer aí criar agora um conselho federal de yoga, conselho regional de yoga, né? Eu falei, a gente quer matar uma mosca e quer dar um tiro de bazuca, entende? Você precisa só de uma raquete para matar a mosca e pronto, né? E, e aí, a partir disso, a gente sentiu que, primeiro, a gente ia precisar realmente ir para Brasília, fazer esse trabalho de convencimento né, dos deputados e senadores, Botou terno e e gravata e foi lá, Anderson. botou terno e gravata, tem fotinho minha de terno e gravata lá em Brasília, né? E batendo na porta, porque a gente também não conhecia ninguém, e fomos lá bater de porta em porta dos deputados. Mas o bacana é que a gente foi muito bem recebido,
E tinha gente inteligente lá, sabe? Tem gente inteligente em Brasília, por mais que possa não parecer, né? Mas tem gente muito inteligente lá. E muitos deputados, ou pelo menos os assessores desses deputados, entenderam a gente e disseram: olha, a gente estava esperando que alguém viesse contra esse projeto de regulamentação do yoga, porque nos parece também uma coisa meio absurda, né? E com isso o projeto já estava lá no Senado, assim, faltava pouquinho para ser aprovado, e a gente conseguiu reverter a coisa e mostrar que não, que o yoga é variado demais para a gente ter uma regra, porque uma coisa é importante, Ciro, quando a gente regulamenta nesses moldes de conselho, né, o que a gente tem, a primeira coisa que a gente tem que fazer é definir o que é yoga. E como é que você define o que é yoga? Yoga pode ser, tem gente que só medita, entende? É yoga. Os Brahmakumaris, por exemplo, é quase que só meditação, é Raja Yoga. Tem gente que só faz asana. Você pega o pessoal do Ashtanga lá, né? 80% da prática é asana. Tem gente que só treina relaxamento, técnicas de meditação. E como é que você põe tudo isso no mesmo saco e diz, tudo isso é yoga e tem que se comportar dessa maneira? Esse foi o grande perigo que a gente viu, né? De ter alguém, um conselho ali que dissesse o que é yoga. E a gente sentiu que não devia de ir por esse caminho, né? Todo o nosso trabalho foi para manter essa diversidade que já existe naturalmente no yoga. Então, Então então foi assim dito que isso, a surgiu a solução. aliança, né? Isso. Então foi fazer uma aliança de professores. Isso, aí a gente criou a aliança para ter representatividade na porta do deputado, dizer eu, Anderson Alega, não quero esse projeto, né? Você tem que ir como um grupo, você tem que mostrar o mínimo de organização. Então a gente criou ali a Aliança do Yoga e aos moldes da Aliança do Yoga dos Estados Unidos também uma autorregulamentação, né, que é a nossa proposta até hoje. Né? É isso que a Aliança continua fazendo, uma autorregulamentação. Então, hoje, uma pessoa que se registre na Aliança, ela é como se ela tivesse um certificado de qualidade, um ISO 9000 do yoga. Né? Ela passou por um curso de formação. Esse curso normalmente é registrado na Aliança do Yoga, então a gente sabe o que é dado nesse curso, o que aquela pessoa aprendeu e tudo mais, e, portanto, aí a Aliança vai dar um certificado para ela, um termo de registro, dizendo, olha, bacana, você é um yoga habilitado. Né? Então, esse é o papel da Aliança hoje ainda. Serve como referência, né, Anderson? Eu estou começando no yoga agora, não conheço nada de yoga. Se eu for, né, no site da Aliança, dar uma rápida pesquisada, aquilo serve como referência, né? Claro, esse é o objetivo, por isso a gente mantém esse site com o nome de todas as pessoas registradas na Aliança, inclusive dos cursos de formação registrados, porque é uma maneira de a gente sinalizar para a comunidade, para a população, né, quais são os professores que estão num caminho bom aí do yoga, né? Claro que tem gente boa também que não se registrou na aliança por algum motivo lá. Os professores de yoga eles têm umas dificuldades de preencher formulário, de fazer essas coisas, né? Então, tem gente que não se registrou por conta disso. Mas, pelo menos, é uma sinalização. Olha, essas pessoas aqui passaram por uma avaliação de uma entidade que não é uma entidade de Power Yoga, de Vinyasa, ou de Ashtanga, ou disso ou daquilo. É uma entidade de vários professores de yoga. Então, para a aliança, se aquele curso tem a carga horária necessária, se
se ensina o yoga não só a parte física, mas também um pouco de filosofia, meditação, enfim, todo o resto, aquele curso é aprovado e é sinalizado, então, para a população, olha, esse é um bom curso. E cada um, dentro das suas características, né, e vai escolher um curso mais para cá ou mais para lá, né? Ah, eu quero um curso mais para Ashtanga. Então, pronto, tem lá o curso, né? Ah, eu quero um curso mais de Hatha Yoga, né? Ou de Yoga restaurativo, disso ou daquilo. Então, aí, em função desse leque que a Aliança mostra, olha, nós temos 30 cursos aqui aprovados pela Aliança, você vai encontrar um que seja legal para você. E a mesma coisa no caso de praticantes, né? Ah, eu quero praticar yoga, não sei aonde. Bom, vai lá no site, olha na tua cidade, né? Vê quem que está registrado na Aliança e vai lá fazer uma visita para essas escolas, escolher qual que você quer fazer. Mas é bem importante para quem não sabe nada de yoga confiar na Aliança, porque é, um professor um professor que não tivesse vamos dizer, uma daquelas pessoas meio escusas, né? Ela não ia se registrar na aliança para ser supervisionado pela aliança. Então, esses caras ficam de fora mesmo. Então, quando você vai num professor da aliança, é alguém que ou é bem bom, né? Ou é uma pessoa que está melhorando, que está no processo de aprimorar, porque o yoga é um longo processo de aprimoramento. Então, quando você vai procurar um professor registrado na Aliança, você tem certeza de que é um cara que está no caminho, tá recebendo ajuda de uma instituição grande por trás e tudo mais. Tá? É muito importante. Lá também no site a gente também encontra conteúdo, né, Anderson? Tem artigos, né? Tem dicas de eventos, né? De festivais Sim, e assim por diante, né? isso. O site da Aliança é bem bacana, né? Dá essa possibilidade de cada professor divulgar os seus cursos, né? Não só de formação, mas um curso de respiração, um curso de meditação. E, além disso, tem os artigos. Então, os professores escrevem, colocam ali as suas reflexões, seus pensamentos, o seu conhecimento de yoga. Então, é um site referência para quem pratica, para quem já está um pouquinho mais, né, conectado com o yoga. Só mais uma perguntinha que pode surgir na mente de quem está procurando um curso, tal. Ali na Aliança, a gente tem curso de vários modelos, né? 200 horas, 300 horas e assim por diante. É, quem está começando pode pular num mais longo, existe todo um crivo. Dá uma esclarecida nisso para quem está aprendendo ainda. Uhum. Para quem está querendo ser instrutor de yoga, o ideal é começar por um curso de 200 horas. Existem alguns cursos de 500 horas direto, né, um único curso, mas, por exemplo, o que eu faço, eu também dou a formação de instrutores. Eu faço um curso de um ano, de 200 horas, e depois tem um aprofundamento com mais 300 horas para o instrutor chegar a esse patamar das 500 horas, que é o que nós achamos ideal. Né? Um professor precisa estudar ali pelo menos num curso de 500 horas para ser um bom instrutor de yoga. Né? Atualmente a gente tem essa possibilidade do curso de 200 horas e depois um complementar de 300. Tá? Então, do meu ponto de vista, é melhor você começar por um curso de 200 horas. Normalmente, esse curso já te habilita a começar a dar aula de yoga. Então, aí, depois já trabalhando, você pode fazer o aprofundamento. E pegando já o gancho aqui da nossa amiga e querida Jussara, ela perguntou, né, cursos rápidos de formação, o que você alerta sobre isso? Agora, pipocou muita coisa do yoga, né? Apareceu muitas e muitas formações online, cursos de formação de uma semana, sei lá, né, exagerando aqui. É, é muito conteúdo, né, Anderson? É muita coisa, é muita vivência, é muita experiência que a gente tem que passar para formar um bom instrutor e, inicialmente, também um bom praticante, um bom yogi, né?
existe, né, um certo alerta sobre um curso muito rápido, não tem? Aham. Sim, olha, Ciro, eu vou te falar do lado de cá, do lado de quem dá curso de formação. A gente tem que suar muito a camisa para botar um cara como instrutor de yoga em 200 horas, né? Num curso de 200 horas, um curso de um ano, né? Qualquer curso menor do que isso, sinceramente, cara, não vai dar certo, entende? E mais do que isso, a pessoa, a gente exige, a aliança exige, e no Aruna a gente é carrasco com isso, né? A pessoa tem que praticar pelo menos um ano. Porque não dá para você, eu vi a live agora do Círio e do Anderson, você professor de yoga, né? Nunca fez um asana na vida, não dá, você tem que ter repertório, você tem que ter a linguagem, né? Não é nem uma questão física. Tem gente que, eu fiz aula pelo YouTube, olha aqui, manda foto, olha a posição que eu consigo fazer. Não, não é isso. Então, você tem que estar inserido no contexto do yoga, você tem, de preferência, ter praticado ou presencialmente ou online, mas ao vivo com os professores, não só por vídeo, porque mesmo online a gente vai olhar a tua prática, a gente vai te dar um toque, a gente vai trazer um pouco da filosofia, né? Então a pessoa precisa ter esse um ano, né, para ir fazer um curso de formação, senão ela está jogando dinheiro fora, né? Eu já tive essa experiência antes da aliança, eu já dava formação e a gente tinha, às vezes, até professores de educação física que fizeram formação com a gente sem ter um ano de prática. Chega no fim do curso, a pessoa diz: não consigo dar aula. Né? Não, eu lembro de uma aluna super querida, que era esse caso. Era instrutora de educação física, fez o curso, se dedicou, mas chegou no fim, ela falou: não consigo dar aula, não tem ainda o estofo. Foi para casa, ela morava numa outra cidade, praticou durante um ano, veio, refez o curso e aí sim ela se sentiu capaz de dar aula de yoga. Então, precisa dessa maturidade para ir fazer uma formação. Né? Não basta você, eu sou apaixonado pelo yoga. Bacana, mas pratica um pouco, entende? Dá um tempo. Imagina uma profissão, né? Você não vai se meter numa profissão assim do nada. Vou pagar um curso de formação, é um curso, eu não acho caro, mas, né, para você Investimento. pagar é caro. R$ 7.000, R$ 8.000 é um curso caro. Claro, tem gente que oferece por R$ 1.000, por R$ 2.000. Eu, sinceramente, né, você tem que estudar muito. Eu já fiz N viagens à Índia para aprender e para trazer esse conteúdo para as pessoas. Então, claro que não pode ser um curso que custe R$ 1.000. E eu desconfio, assim, quando eu vejo um curso muito barato ou de pequena duração, né? Já tentaram me seduzir, cara. Quando eu trabalhava em academia, os caras da academia queriam que eu desse o curso em um final de semana. Entende? Eu falava, meu, eu uso 13 finais de semana para dar formação. Né? Não, mas você vai trabalhar com um professor que já sabe anatomia, já sabe anatomia, mas sabe yoga? Sabe o que é samkhya, sabe o que é tantra, conhece mantra, yantra, não conhece nada, entende? Então, como é que você vai dar uma formação em um ou dois fins de semana? Não existe isso. Esse relato, Anderson, é muito importante porque mostra, para quem é mais leigo, né, como o universo do yoga exige dedicação e exige compromisso com o yoga, né? Acho que o pessoal, às vezes, até por ignorância no sentido assim, de não saber, né, acredita que o yoga é um pacotinho muito pequeno, e, na verdade é um pacotão, né? É um Sim. estilo de vida que a gente assume, né? Uhum. E é um pacotão que não tem fundo, cara. Toda vez que eu vou estudar alguma coisa de yoga, entende? Uma época lá eu falei, eu preciso me aprimorar um pouco mais em pranayama, né? Eu sei bastante pranayama, mas eu vou estudar um pouquinho mais a fundo. Parece que você abre uma pastinha daquela do computador e dentro tem 800 outras e você abre cada uma delas e tem outras e outras, né? Então dá para gastar umas 3 encarnações estudando só pranayama. Aí você fala, eu vou estudar meditação. Puxa,
né? Meditação precisa de umas 8 encarnações. E cada coisa que você vai estudar no yoga é muito ampla, né? E a gente fica até assim com essa coisa da pandemia, a gente ficou um pouco triste de ver tanta gente saindo para dar aula de yoga aí nas lives e muitas vezes pessoas assim que não tinham nenhuma formação, entende? Até artistas resolveram dar aula de yoga porque pratica yoga e foi lá ensinar a fazer 3 posições, mas não é bem isso. A gente precisa contextualizar, a gente precisa entender aquilo que a gente está fazendo. Dar um exercício para alguém é simples, mas entender o que aquele exercício pode produzir no outro é muito complexo. Então, a gente precisa ter esse cuidado, né? Fazer o curativo em alguém, tudo bem, mas você fazer uma cirurgia, né, é uma coisa que demanda estudo. Então, a gente precisa ter muito cuidado com isso e escolher muito bem com quem a gente pratica, né? Isso aí, Com gente. quem a gente vai se formar, né? Exato. Ver a importância, né, de subir o sarrafo, né? De estudar, de estar afim de estudar, Sim, procurar boas sim, pessoas, né? sim. Uhum. Pessoal, a gente está aqui caminhando para o fim da nossa live, infelizmente. Eu vou abrir para perguntas, tá? Você quer perguntar Bacana. qualquer coisa para o Anderson aqui? Aproveite, esse momento é seu, tá? Enquanto eu aguardo as perguntas chegarem, eu vou fazer uma perguntinha aqui para o Anderson. Nesse momento de pandemia, você citou a pandemia, né? Qual que é o papel de yoga, além de dar aulas live no Instagram, mas para que serve o yoga, a meditação, todas as facetas do yoga nesse momento de resiliência, né, de desafio que a gente está vivendo? Aham. Eu acho que o papel do yoga é justamente trazer para a gente essa maturidade de passarmos por esses períodos de forma mais serena, de forma mais tranquila, né? Foi a experiência que eu tive, que muitos instrutores e praticantes de yoga comentaram comigo, né? De que, nossa, que bom que eu fazia yoga, porque senão eu ia estar pirando de ficar trancado em casa, né? A gente já está acostumado com isso, a gente já se tranca todo dia um pouquinho dentro da gente para estar na nossa própria companhia, né? Quem não tem essa prática pode realmente ficar doido, né? De ter que ficar consigo mesmo 24 horas por dia, ou ter que conviver com o marido ali 24 horas por dia. Então, eu acho que o yoga trouxe para a gente justamente a resiliência, essa adaptabilidade, essa capacidade de a gente ter jogo de cintura, entende? Pô, claro, não é o momento que a gente mais ama na nossa vida, na nossa história, né? Mas é o momento que a gente está passando. Como é que a gente passa o melhor possível? Né? Quando começou a pandemia mesmo, quando a gente teve que fechar a escola, eu falei, gente, o que é mais importante? É estar perto dos nossos alunos. Aí a gente criou um monte de coisa, a gente tinha chá das 5, né? Fazia um chazinho, cada um na sua casa, e conversava meia hora com as pessoas, falando sobre o efeito das cores, um mudra, uma respiração no yoga, enfim, passando alguma coisa. Aí tinha outro quadro que a gente fazia, que era as histórias com o Shashwat, meu sócio, né? O nome espiritual dele é Shashwat. Então ele contava, ele adora contar fábulas, histórias que têm um significado. Então a gente foi criando os mecanismos para que as pessoas estivessem juntas, se sentissem apoiadas, né? E para manter acesa aquela chama do yoga dentro delas, porque a gente sabia que era essa chama que ia ajudar todo mundo a passar bem por esse período aí de desafio, né? E realmente a experiência que a gente teve foi incrível, assim, todo mundo dizendo, nossa, que legal, que bom que a gente pratica yoga, né? O que seria de mim se, o meu vizinho pirou, mas, cara, para mim tá tão certo, tá tudo bem, entende? Tá ok. Então, eu acho que isso, Ciro, é a hora em que a gente vê se o nosso yoga é o yoga do tapetinho ou se o nosso yoga é o yoga fora do tapete.
né? Porque yoga no tapetinho é muito fácil. Você vai lá no Aruna praticar, a escola é maravilhosa, é tudo limpo, é sereno, tem um professor com voz macia para te dar aula, né? E aí você praticar yoga nesse clima é maravilhoso. O problema é a hora que você enrola o seu tapete, sai da porta da escola. Entende? Que você é fechado pelo cara no trânsito, que alguém te xinga porque você está andando devagar na frente dele, entende? Então, como é que você lida com isso? Como é que você reage a isso? Esse é o yoga de verdade, do meu ponto de vista, né? O yoga do tapetinho é o treino, é o laboratório, é necessário, mas a verdadeira prática é a gente manter o estado de yoga durante o nosso dia, né? Durante a nossa semana. Isso é verdade mesmo, né? Levar o yoga para onde é, para nossa vida, né? Para nossa vida real, para o nosso cotidiano. Sim. É a Ibis, é o nome, né, que está aqui no Instagram. Ela pergunta, ou ele, não sei, é necessário fazer TCC num curso? Você estava falando de curso anteriormente, né? É necessário fazer um TCC? Isso depende de cada curso, Ciro. O meu curso de 200 horas, não. A gente não pede trabalho, mas tem prova, né? A gente exige frequência na aula, a pessoa tem que mostrar uma aula, tem que dar uma aula para a gente, depois tem a prova teórica e tudo mais. No avançado, aí sim a pessoa faz não é exatamente um TCC, mas a maneira como eu construí o curso foi de a pessoa pesquisa um tema dentro do yoga, né? Tipo yoga para corredores, yoga para autista, yoga para isso ou para aquilo, ou então pranayama, né? Pega uma técnica lá do yoga e ela vai se especializar um pouco naquele tema. E daí ela tem que me entregar um trabalho escrito. Depois ela tem que dar uma aula de yoga que inclua aquele tema, né, voltada para aquele tema, e depois ela tem que dar uma palestra sobre o tema que ela domina, que ela foi estudar. Né? E isso é bem bacana porque vai preparar o instrutor não só para dar aula de yoga, mas também, né, para palestrar, para dar um curso, né? Muita gente que fez essa formação avançada hoje, né, dá curso ou de meditação, ou de mantra, ou de algum dos temas aí do yoga, Isso é muito tá? importante. Mas não O curso, necessariamente tem que fazer um TCC. então, para quem está pegando, né, pegando o bonde aqui, conhecendo yoga através dessa live, são cursos de excelência, né, Anderson? São cursos que sobem o sarrafo mesmo, que trazem bastante conhecimento, vivência, que preparam mesmo você para ser um yogi dedicado, né? Uhum. E a primeira coisa para gente ser um bom profissional de yoga é a gente ser um bom yogi, né? Porque se eu não utilizo na minha vida as coisas que o yoga propõe, eu vou estar contando o conto da carochinha para os meus alunos, né? Então, a gente tem que trazer a prática para o nosso dia a dia, a gente tem que ser transformado no fogo do yoga para que você seja realmente um bom professor de yoga. E o meu curso de formação, especificamente, a gente diz que não é um curso de formação, né? Ele é um curso de transformação, porque a hora que a gente se depara com vários aspectos do yoga, a gente tem que mudar o nosso ponto de vista, né? E normalmente no final do curso as pessoas comentam muito isso, que nossa, foi no nível pessoal foi muito importante ter feito o curso. Excelente. Gente, como tudo que é bom dura pouco, né? Já estamos encerrando esse primeiro bate-papo aqui. Eu gostaria de agradecer muito a presença de todos, mas antes disso, eu tenho uma perguntinha. A primeira resposta que chegar aqui para mim vai ganhar o DVD do Anderson. E depois você acerta com ele como é que você vai buscar ou receber esse DVD aí, tá? O Anderson comentou lá no começo da nossa conversa que ele começou a praticar yoga, né? Como ele começou a praticar yoga. E eu queria que você me respondesse, como é que foi? Ele foi através de quê? Foi de um professor, de um livro? Ele era criança, ele era adolescente? Manda para mim aí rapidinho. A primeira resposta que chegar
vai ganhar esse DVD, né, Anderson? O Kiss do Anderson Ananda Maia. Gostou, né? Gente, enquanto chegam aqui as respostas, eu queria agradecer a disponibilidade do professor, do Anderson, e queria também fazer o convite a todos, né, para sempre, sempre, sempre participarem aqui, mandarem as perguntas, serem ativos, né, Anderson, para a gente trazer essa comunidade, essa aliança de maneira bastante viva e participativa, não é mesmo? Bacana, é isso aí. O yoga é união, né? Então, estar juntos, seja você praticante, seja você professor, é muito importante, né? Uma andorinha só não faz verão, e isso é totalmente verdade para o yoga. Isso. E falando nisso, quinta-feira, meio-dia, tem uma aula sua aqui, do mesmo jeito, não tem, Anderson? Isso, nós vamos fazer uma aula falando sobre meditação, né? Eu acho que eu que estou estreando esses quadros todos, né, da Aliança do Yoga, então eu quis trazer logo de cara a meditação, e é um tema que eu adoro, tenho alguns cursos de meditação, inclusive online, né? E então a gente vai falar um pouquinho sobre os efeitos dessa prática, sobre os benefícios que a meditação traz. E eu vou te ensinar também, é uma aula também prática. Eu quero te dar uma meditação para você já sair da live. Bom, eu conheço uma técnica de meditação, pelo menos, né? Sair já com alguma coisa para você praticar. Vai ser bem legal. Na quinta-feira, ao meio-dia, dia 22, ao meio-dia. Famoso depois de amanhã. Isso, depois da manhã. Anderson, qual que é a resposta do seu quiz, hein? Como é que você começou a praticar? Eu comecei a praticar lá com 15, 16 anos através de um livro que chegou em casa e revistas, né? Na verdade, assim, a prática de yoga mesmo foi com revista. Olha só, é marmelada, né? Quem acertou, a prática mesmo foi com revista, não foi livro, foi revista a primeira. Aham, Não, isso. então não é marmelada, não. Quem acertou foi a Laís S. Campos. Tá, Laís? Se você está me ouvindo, eu quero que você entre em contato depois com o Anderson, manda um inbox para ele, que ele vai acertar com você essa entrega do DVD. Meus parabéns, você é a nossa grande Isso, vencedora. bacana. Então, como que é o nome dela mesmo? Laís. Laís Campos, né? Isso. Tá ótimo, Laís. Manda um inbox aqui pra gente e manda teu endereço, a gente manda o DVD para você. Ó, Tá tá toda bom? feliz aqui mandando um EBA. Pessoal, vai ficar gravado toda live de bate-papo, toda aula de quinta-feira vai ficar gravado aqui no IGTV. Então, se você quer ver de novo, se você quer indicar para algum colega, vai estar eternamente aqui. Enquanto existir a internet, enquanto existir o Instagram, vai ficar aqui salvo para você assistir, tá? Eu gostaria de agradecer profundamente ao professor Anderson, que veio a brilhantar e veio dar as bênçãos aqui para a nossa estreia na live na Aliança, né? E agradecer também a todos que também participaram e mandaram questões, coraçõezinhos, palmas e tudo mais. A gente está muito feliz, muito satisfeito. Bacana. Muito obrigado também, Ciro, e a diretoria toda da Aliança. É um prazer estar aqui com vocês e poder contar um pouquinho da história da gente, do conhecimento que a gente tem. É muito bom. Aquilo que a gente aprende no yoga é do mundo, então é muito gostoso poder compartilhar. Tá? Então, então é isso, pessoal. Um beijo para todo mundo, um ótimo dia para todos e fiquem com a gente. Quinta-feira tem mais aula, semana que vem tem mais coisa. A gente vai sempre produzir bastante conteúdo de valor interessante para vocês, tá ok? Namastê, muito obrigado e tchau, tchau. Fiquem todos com Deus, tá? Namastê, gente. Até.